Pronto, tá gravando agora. Bom, gente, boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre a equação do primeiro e segundo grau, as funções, tá? E basicamente é isso. A equação do primeiro grau, ela vai ser representada por essa equação aqui, ó. Y é igual a x mais b. A gente vai ver o que vai significar cada uma dessas letrinhas. O que é que vai significar o a, o que é que vai significar o b. A representação dessa equação, do primeiro grau, dessa função do primeiro grau, é uma reta, certo? Uma reta pode ser crescente ou decrescente, certo? E a relação, a equação de primeiro grau, ela vai ter várias relações, tá? Com diversos outros assuntos que vão ser abordados na matemática. A parte de juros simples envolve a equação do primeiro grau. PA é uma equação do primeiro grau, certo? Tudo está relacionado à equação do primeiro grau. Geometria analítica também, a parte da equação de reta e regra de 3, que dá para resolver uma equação do primeiro grau através de regra de 3. Mas vamos lá, primeira questão de hoje. Foi passada lá para vocês no formulário. Para uma feira de ciências, 2 projetos de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, certo? Oi, Eu não fiquei travou aqui, aí eu achei que você não estava passando. travou? Não está aparecendo slide para vocês, não? Não, tá, foi porque parecia que você não tinha passado ainda, mas foi porque demorou um pouquinho para passar. Susto. Mas já passou. Então, ó, o planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de projeto B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projetos descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Com base nessas situações, observou-se que a trajetória do projeto B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta, que representa a trajetória de B, deverá. Então vamos ver aqui o que é mais importante. Projeto B tem que interceptar o A quando for a altura máxima do A. Então, qual é a altura máxima do A, né, em questão aqui? Ó, 16 metros. Tá? O projeto A alcança a altura máxima dele em 16 metros. E eu quero que o projeto B, que é a reta, intercepte ele exatamente aqui, nos 16 metros. Consequentemente, no mesmo tempo de 4 segundos, né? Se eu quero que ele intercepte. Sendo assim, o que é que eu quero saber? O coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B. Tá? O que é que vai acontecer com esse coeficiente? Ele vai aumentar, vai diminuir? E em quantas unidades? Mas a gente tem que saber o que é o coeficiente angular, como a gente pode calcular o coeficiente angular e para que vai servir esse coeficiente angular. Então vamos lá. A gente viu, certo, que a equação do primeiro grau ela tem esse formato aqui. Y é igual a x mais b. Beleza? Essa é a equação do primeiro grau. Esse A, tá? Esse A é o coeficiente angular, enquanto o B é o coeficiente linear. O que é que vai significar cada um? O coeficiente linear, ou seja, o B, ele representa aonde, tá? Essa reta vai interceptar o eixo Y, tá? Nesse caso, se a gente fosse montar uma equação aqui dessa reta B, tá? Desse projétil B, a gente diria o quê? Que o B ia valer zero. Por quê? É onde está interceptando o eixo Y, tá? Já o A, ele é o coeficiente angular. É ele que a gente está analisando na questão. E o A, gente, deixa eu representar aqui os eixos, ó. O A nada mais vai ser do que a tangente desse ângulo que a reta faz com o eixo X. Então, repetindo. O que é o A? O coeficiente angular. Como é que eu posso calcular o A? Através simplesmente disso daqui, ó. Da tangente desse ângulo alfa. Ou, o outro modo que eu posso calcular o A é como? Fazendo a variação de Y pela variação de X. Como assim, Ailton? Por exemplo, vocês podem escolher aqui esse ponto e esse ponto. Estou supondo, tá? Eu podia pegar 0 e 0, mas eu vou usar esses aí. Para vocês entenderem um pouquinho como é, como é que a gente vai relacionar.
Então, o que é que eu falei? Que o A ele vai ser a variação de Y. Então, vocês vão pegar um YA ou Y1, tanto faz, tá? Estou representando pelas letras, mas não tem nada a ver com os coeficientes que estão na equação. Sobre a variação de X. É muito importante que vocês façam isso na ordem. Tá? Então, por exemplo, como assim na ordem? Peguei 2 pontos, quaisquer. Então, vou pegar aqui primeiro 12 menos quem? O valor de y no meu ponto B, 8. Então, 12 menos 8. Em seguida, eu vou pegar 6, que é o meu x, menos quem? 4. Já já eu dou uma olhadinha no chat, tá? E aí, ó, eu vou resolver isso daqui. 12 menos 8 dá 4. 6 menos 4 dá 2. 4 dividido por 2, a gente vai descobrir que o nosso A vale 2. Ailton, isso vale para qualquer ponto que eu pegar dessa reta? Exatamente. Quaisquer 2 pontos que você pegue, o coeficiente vai dar 2. Tá? Deixa eu olhar aqui o chat. Ô, Marcelo, também tá com saudade. Tá? Então, esse vai ser o valor de A. E aí eu perguntei, para que vai servir? Vamos responder nossa última pergunta. Para que vai servir o A? O A vai servir para determinar a inclinação da sua reta. Ele vai dizer, basicamente, se sua reta está subindo ou descendo. Tá? Basicamente, isso ele vai dizer. Ou seja, ele vai dizer se sua reta é crescente ou decrescente. Quando é que uma reta é crescente? Quando ela começa a subir com relação ao eixo x, ou seja, quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Tá? Isso é uma reta crescente, como no caso aqui da trajetória do projétil B. E uma reta decrescente? Uma reta decrescente ela vai ter uma trajetória que desce, ou seja, uma trajetória em que quanto mais você aumenta o valor de x, mais você diminui o valor de y. Tá? Então é isso que acontece quando você faz um valor de A negativo. Então a gente respondeu as 3 perguntinhas. O que é o A? Coeficiente angular. Como é que a gente calcula? Ou pela tangente de alfa, ou pela variação das incógnitas. Variação de y dividida pela variação de x. E para que ele vai servir? Para determinar se sua reta é crescente ou decrescente. E aí, já era até para ter deixado o site aberto, eu queria mostrar para vocês aqui rapidinho. Deixa eu sair aqui. Rapidinho. O GeoGebra, tá? Que é um site que mostra como é que você faz as equações e tudo mais. E aí eu vou parar aqui de apresentar rapidinho e aí a gente volta para ele. Só para mostrar para vocês como é que vai funcionar, para vocês entenderem um pouquinho essa dinâmica do A e do B, tá? Na equação do primeiro grau. E aí deixa eu voltar aí agora para apresentar. Eu tive que botar ele para abrir. Cadê, meu Deus? Aqui. Vocês estão vendo aí? Apareceu uma calculadorazinha carregando. Pronto. O que a gente está vendo aqui? Um plano cartesiano sem nada. Por que sem nada? Porque eu vou digitar aqui agora a equação. Como é a equação de primeiro grau, a gente vai digitar ela assim. Ó. Y é ax mais b. Beleza? Porque não está aparecendo nada, porque aqui é numérico. Certo? O que acontece? A gente vai determinar um valor para A. Então, por exemplo, eu vou dizer que A vale 3. E B vai valer 7. E aí a gente vê aqui uma reta. E a gente vê ó, que a reta, o A não é positivo, então a reta cresce. O valor com o aumento de x aumenta y. E aqui a gente tem mais 7, ou seja, o ponto em que ela corta no gráfico é exatamente no 7. Deixa eu aproximar para vocês verem. Ó. Tá? Ela corta o eixo y exatamente no 7. O que é que acontece se eu virar, se eu mudar esse valor de A? Ó, vou botar menos 3. E aí, cadê? Era para ter mudado. Mudou. Tá? Olha agora como ela está decrescendo. Quanto maior o valor de x, menor é o valor de y. E se eu mudar o valor do 7, botar menos 3, por exemplo, menos 7, menos 3, enfim, eu vou só apenas mudar o valor onde eu estou cortando o meu eixo y. Ó, continua decrescente, tá? Menos 3x menos 2, e aí o que acontece? Agora eu estou cortando no eixo y, porém em valores negativos, tá? É assim que vai funcionar mais ou menos. Oi.
O gabarito da questão ia ser aumentar ou diminuir mais 2? Aumentar, né? Eu vou responder, mas é aumentar. Isso mesmo. Tá? Assim que a gente consegue entender um pouquinho o funcionamento da equação de primeiro grau. Então, o A vai determinar a angulação com relação ao eixo X, ou seja, o coeficiente angular, se ela está subindo ou descendo. Então, deixa eu mostrar para vocês isso, de como ela cresce. Ó. Botei 3, né? Estou vendo que ela está bem inclinadinha. Se eu botar, por exemplo, 8, olha como vai ficar. Ela inclina ainda mais, porque o coeficiente angular está diretamente ligado à tangente do ângulo. Então, quanto maior o ângulo, maior a tangente, e aí a gente vai inclinando mais a nossa reta. Tá? E aí eu vou voltar agora para o slide. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí, né? Como é que eu vou responder essa questão? Inicialmente, a gente acabou de calcular, né? O nosso valor de A para essa reta B era o quê? Era 2. E agora o que é que eu quero? Eu quero que esse projétil B ele tenha uma nova trajetória e que ele cruze exatamente na altura máxima desse projétil A. Ou seja, eu quero que ele chegue nesse ponto, 16 e 4, ao mesmo tempo em que esse projétil A atinge a altura máxima dele. Como é que eu vou calcular o coeficiente angular? Assim, gente, ó. O coeficiente angular é a variação do y, eu vou botar só delta y, tá? Sobre a variação do x. Isso para obter A. Sendo assim, o meu A vai ser quanto? Quanto é que está variando o meu y? Ó, de 16 para 0, que são os dois únicos pontos que eu tenho confirmados, tá? 16 para 0. Ou seja, A igual a 16 menos 0. E o x está variando de 4 para 0. 4 menos 0. Sendo assim, você vai ficar com 16 sobre 4. O seu A vai ser igual a 4. Ou seja, o que é que vai acontecer com o seu A? Você aumentou ele em 2 unidades. Tá? Então, acontece o aumento em 2 unidades. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Gabarito letra C. Eu devo aumentar em 2 unidades o meu coeficiente angular. Tá? Alguma dúvida na questão, gente? Senhor. Então, vamos seguir. Essa outra aqui é para vocês montarem um gráfico. Tá? Eu tentei variar um pouco as questões para não ficar aquela coisa bem repetitiva. Então, na primeira, você tinha um gráfico e ele queria relacionar com o coeficiente angular. Aqui eu quero que vocês montem. Então, beleza. Uma empresa produz jogos pedagógicos para computadores, com custos fixos de R$ 1.000 e custos variáveis de R$ 100 por unidade de jogo produzida. Desse modo, o custo total para X jogos produzidos é dado por 1 mais 0,1x em R$ 1.000. A gerência da empresa determina que o preço de venda do produto seja de R$ 700. Com isso, a receita bruta para X jogos produzidos é dada por Rx é igual a 0,7x em R$ 1.000. O lucro líquido obtido pela venda de X unidades de jogos é calculado pela diferença entre a receita bruta e os custos totais. O gráfico que modela corretamente o lucro líquido dessa empresa quando são produzidos X jogos é. Então vamos lá. O que é importante? Isso daí. Eu tenho custo, tenho receita e eu quero saber qual vai ser o meu lucro. E ele já me disse na questão como é que eu posso calcular o lucro. Tá? Ele me disse que lucro, eu baixo pegar quem? O valor obtido pela venda de X unidades de jogos, ou seja, é só pegar o que eu vendi e diminuir pelo que eu gastei para fazer isso. Tá? Ou seja, o lucro é a receita menos o custo. Sendo assim, gente, vamos montar essa equação. Ó, lucro é receita menos custo. O que é que vocês sabem? Vocês sabem que a receita é dada por uma função do primeiro grau, certo? Que é 0,7x. Então, vocês vão pegar aqui, ó, 0,7, tá? Vezes x. Menos quem? Menos... Eita, peraí. É o custo menos não, é receita menos... Eu confundi aqui. O lucro... É isso mesmo, é receita menos o custo, eu tô certo. Foi mal. Então, ó, 1 mais
0,1x. E aí vocês vão ter que fazer jogo de sinal, certo? Ó, L é igual a 0,7 menos 1 menos 0,1. Ou seja, 0,6x menos 1. Ou seja, o que é que a gente vai procurar nos itens? Uma reta que seja crescente ou decrescente. Lembra que para ser crescente ou decrescente, vocês vão ter que analisar o A. O A é positivo ou negativo? Vamos, gente, interage. Positivo. Positivo. Então a reta vai crescer ou decrescer? Vai crescer. Então ela é crescente. E o que é que isso daqui me diz? Aonde essa reta vai cortar o eixo? Y. Então vamos voltar aqui para os itens e dar uma olhadinha. Essa cresce, tá ok. Essa cresce também tá certo. Essa está decrescendo, eu posso anular. Todas as outras crescem. Quem é que vai me dar a resposta agora? Essa daqui. O B. Porque eu sei que ela vai ter que cortar o eixo Y exatamente no menos 1. Essa não corta, essa corta no 1. Essa não corta, corta no 1. Essa sai no 0. A única que é essa daqui. É porque eu não achei a imagem certinha como estava na prova. Só tinha essa imagem armengada na internet. E aí ela chega, se você prolongar, ela vai chegar exatamente aqui no 1. Tá? Mas você podia eliminar as outras porque todas as outras estão mostrando que realmente sai de um ponto que não é o 1. O menos 1, no caso. Tá? Então, resposta, letra E. Dúvida nessa, gente? Não. Não. Ó, essa daqui fica aí no simulado de vocês, achei muito massa. Vocês podiam resolver sem ser por equação de primeiro grau, mas eu vou usar a equação de primeiro grau para resolver. Função de primeiro grau, no caso. Em uma certa cidade, alguns veículos particulares operam durante o dia com ponto na rodoviária e cobram uma taxa fixa de R$ 7,00 mais R$ 2,40 por quilômetro rodado. Um certo motorista de veículo particular só aceita fazer corridas que tenham valores acima de R$ 25,00, para seletivo, e atende apenas da rodoviária, no caso, aos bairros apresentados no diagrama, com o trajeto possível entre cada local indicado por linhas e respectivas distâncias apontadas em quilômetros. Considerando as informações, quantos bairros esse motorista atende? Então, vamos lá. Informações importantes. A taxa fixa de 7 mais 2,40. Isso aqui vai dar uma função. Certo? O valor que ele ganha, que ele cobra, no caso, Y, é igual a quê? A R$ 2,40 a cada quilômetro. Então, 2,4x, mais um valor fixo de quanto? De R$ 7,00. Montamos nossa equação do primeiro grau. Porém, o cara só atende pessoas, ou só faz a corrida se ele souber que ele vai ganhar mais que R$ 25,00. Ou seja, vamos montar uma inequação. Tá? Mais uma inequação que veio de uma função do primeiro grau. Ou seja, ó, 25, ele tem que ganhar mais que 25, né? Então, ó, vou fazer aqui, porque eu estou fazendo pelo coisinha, para não ter que ficar restando o tempo todo. Mas vamos fazer aqui, ó. Vamos descobrir quantos quilômetros ele pode percorrer. 2,4x mais 7. E isso tem que ser maior que R$ 25,00. Beleza? Ele me disse na questão que ele só pega valores de corrida acima de 25. Então, isso aqui, essa relação, tem que dar maior que 25. Fazendo isso aqui, gente, ó, a gente vai ter 2,4 x é igual a 25 é maior ou igual, perdão, que 25 menos 7, que dá 18. Dividindo 18 por 2,4, a gente vai obter que x tem que ser maior, tá? Que 7,5. O que isso aqui quer me dizer? Que o cara só vai aceitar uma corrida que tenha mais que 7,5 km. E aí você vê, ó, da rodoviária para o bairro X, dá 3,5, descarta. Da rodoviária para o bairro J, descarta. Dá só 3,2.
Da rodoviária para o bairro G, descarta também. Por quê? Porque dá exatamente 7,5. Eu não quero exatamente 7,5. Eu quero mais que 7,5 para eu poder ganhar mais que R$ 25. E aí vocês vão eliminando esse bairro K. A distância da rodoviária para ele também é 7,5, tá? Então anula. Bairro Y anula. Ou seja, os únicos bairros que ele vai visitar e ganhar mais que R$ 25 são o bairro W e o bairro M. Aqui, ó, para o bairro M dá uma distância total de 8,5 km, certo? E para o bairro W vai dar uma distância total de 8,6 km. Por isso, ele só vai atender a 2 bairros. Beleza? Dúvida na montagem da equação? Não. Não? Beleza. E É como diz Marcelo, que ódio. Porque eu pensei, tipo, eu não interpretei nesse, tipo, que seria mais. Eu pensei que poderia ser ou o valor ou mais. Aí que eu me atrapalhei. Poxa. Pois é. Eu marquei na 4 também, pensando nessa ideia. Gente, depois eu dar uma olhadinha no simulado de cada um, pra ver. E aí o que eu achar tipo um erro muito, sei lá, gritante, coisa do tipo, eu posso chamar no privado pra conversar depois. Mas tranquilo a resolução? Passar. Sim. Pronto, agora a gente entra na função de segundo grau. Então, de primeira, tá tudo tranquilo para vocês, né? Revisando rapidinho, o A está relacionado com a inclinação da reta, beleza? Se ela vai aumentar os valores de x e aumentar os valores de y, é porque o A é positivo. Se ela diminuir, é porque o A é negativo. E o B representa o valor em que a reta vai interceptar o eixo y. Agora, a função de segundo grau, beleza? Ela vai ter a forma de y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, beleza? A representação dela vai ser através de uma parábola. E aí, ó, o que eu coloquei para vocês. O A vai determinar a concavidade. E aí a gente vai ver o que é essa concavidade. O B, aí é uma diquinha mesmo, tá? O B é igual a zero quando a parábola é simétrica. Eu vou mostrar para você já já. E C é o ponto em que a parábola intercepta o eixo X. E aí vamos lá, novamente, para o GeoGebra, dar uma olhadinha em como a gente vai montar essas funções. Estão vendo aí, né? Se não tiver, me avisa. Eu vou colocar uma equação normal, ó. X ao quadrado menos 3x mais 5. E aí vou dar o Enter aqui. Pronto, montamos a equação. Deixa eu subir um pouquinho para vocês verem. Ó. Mas deixa eu botar um outro valor aqui, porque senão vai dar menos 5. Pronto, acho que foi melhor. Pronto, tá aqui, ó. Certo? Essa é a nossa equação. Primeiro, por que ela está fazendo um U, certo? Uma voltinha em U, ou seja, ela está com concavidade para cima, por causa que o A dela é positivo. Se eu pego esse valor aqui e boto um menos, ó, ela inverte. Tá? Ou seja, o que é que o A determina? A concavidade. Se ela está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Beleza? Então, o A positivo, ela fica no formato de um U, certo? O A para baixo fica no formato de um vale. Beleza? O A positivo. No formato negativo, ela fica do formato de uma montanha. Ó, o A negativo. Eita, não mudou. O A negativo, montanha. Beleza? A positivo, um vale. Um cânion, como vocês queiram ver. Aí, o que é que o B determina? Eu falei para vocês que o B ele é igual a zero quando a reta a parábola é simétrica. Simétrica com relação ao eixo Y. O que é que vocês estão vendo aqui? Vocês percebem que o vértice não está exatamente no eixo Y. Ele está um pouco mais deslocado aqui para a região da direita. Se eu boto isso daqui igual a zero, ó, vejam, zero. Ela fica exatamente no meio. Isso é um macete muito bom para vocês resolverem algumas questões. Vocês vão ver já já. Certo? Então, toda vez que a sua equação tiver exatamente o vértice no meio da parábola, ou no meio do eixo Y, tá? É porque ela é o B dela vale zero. Então, por exemplo, se eu boto um B valendo 3, olha como ela já desloca novamente. Tá? E por último, o C. Certo? Lembra que ela é ax ao quadrado mais bx mais c. No caso aqui do C, o C também vai representar aonde ela está interceptando no eixo Y. E aí, se eu aproximar aqui para vocês, ó, deixa
eu aproximar até aparecer o número. Ela está cortando exatamente no menos 5. Tá? E aí outra coisa, eu vou botar uma mais bonitinha para ficar bem visível para todo mundo, tá? Eu quero mostrar as raízes dela. Então, x ao quadrado, menos 2, mais 1. Então, tá aí. O que é que essa equação está representando para a gente? Vocês vão ver que ela está cortando, além do eixo y, o eixo x, 2 vezes. Em que pontos? No ponto menos 1 e no ponto 1. Todo mundo está conseguindo entender isso? Ó? No menos 1 e no 1. O que é que o menos 1 e o 1 vão representar? As raízes da sua equação do segundo grau. As raízes da sua função. Tá? Então, nesse caso, ó, menos 1 e 1. Justamente porque as raízes da equação são justamente os valores em que a função tem um valor de 0. Então, quando eu boto aqui no lugar de f de x igual a 0, eu aplico Bhaskara, resolvo, eu vou achar justamente menos 1 e 1, que são as raízes da equação. Tá? E essa aqui é a representação dela. Alguma dúvida na representação do que eu falei? Então, o A vai determinar a concavidade. Tá? O B vai determinar o deslocamento dela com relação ao eixo x, ou seja, ele vai determinar... O que é que vocês precisam saber do B? Que ele é igual a 0 quando a parábola é simétrica. E o C, ele vai cortar exatamente no eixo... eita, que sumiu. Ele vai cortar o y exatamente no valor que ele assumir. Tá? E aí, vamos aqui de volta para o nosso slide, resolver as questõezinhas. Eita, que voltou tudo. Uai, volta. Cadê? Gente, cadê o slide? Peraí. Pronto. E aí vamos para as questões. Tá aí, ó. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura, em metro, indicada na figura 2? Então, ó, tá aí a figura, tá? Ela que a gente vai usar para responder essa questão. A gente vai ter dois modos de responder essa questão, tranquilo? Em um deles, a gente vai utilizar o y o x do vértice, o y do vértice para tentar descobrir. E na outra, que é a que eu acho mais simples, tá? A gente vai fazer simplesmente isso daqui, ó. Agora eu vou usar o zoom mesmo. A gente vai traçar uma reta e aí essa parábola ela vai ficar como? Deixa eu esconder isso daqui porque está me atrapalhando. Ela vai ficar como, ó, dividida ao meio. Ela está simétrica. Se ela está simétrica, nesse caso, o que é que eu posso assumir aqui, gente? Ó, posso assumir que ela tem esse formato aqui, ó. Ax ao quadrado, eita, mais c. Por que que eu não representei o b? Porque toda vez que você tiver uma parábola simétrica, o que é que acontece? O b vale 0, ou seja, ele some da sua equação. Então, sua equação a partir de agora é essa daqui, ó. Y é igual a ax ao quadrado mais c. E aí, tá? Eu quero saber qual o valor de quem? De C. Por que de C? Porque é o meu ponto máximo. Eu quero saber essa altura. E essa altura está representada nesse ponto máximo. E esse ponto máximo está cortando esse eixo Y que eu acabei de desenhar aqui para vocês. Alguém não entendeu isso? Lembra que eu falei que quando ela é simétrica, o valor do vértice da equação está exatamente em cima aqui do eixo Y, tá? Por isso que eu disse que isso daqui vai representar a minha altura. Ou seja, se eu descobrir o valor de C, eu descubro qual é a altura. E para descobrir o valor de C, eu vou utilizar os pontos que essa parábola me deu. Quais foram esses pontos? Esse primeiro ponto aqui, em vermelho, vinho, como vocês queiram, que é o ponto 4 e 3. E esse outro ponto aqui embaixo, que está interceptando o eixo X, ou que consequentemente é a raiz da equação,
tá? Que vai ser o ponto 5 e 0. Alguma dúvida com relação a isso, gente? Vou seguir, beleza? Tendo isso daqui, gente, eu vou montar a equação referente a cada um desses pontos. Oi, pode falar. Atrapalhei sem querer. Só disse que estava sem dúvida. Ah, tranquilo. Pronto. E aí vamos montar a equação de cada um deles. Certo? Da primeira, eu vou botar aqui, ó. Qual é o valor de y? 3 é igual a, que é o que eu quero descobrir. E o que é que eu posso afirmar sobre esse a? Quem pode me dizer? O valor de a vai ser positivo ou negativo? Negativo. Negativo, porque é com cavidade para baixo. Então, se o valor é positivo, você fez a conta errada. Certo? Já é uma coisa que você já consegue se orientar. Então, ó, a vezes quem? 4. Lembrem que é ax ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado. Mais c, que é o que você quer descobrir. E aí você tem a outra equação, tá? Referente aos pontos 5 e 0, que é essa daqui. 0 é igual a vezes 5 ao quadrado mais c. E aí agora, gente, a gente vai fazer o quê? Responder a questão. Vou fazer método da adição, certo? Vou multiplicar essa aqui, a de baixo, a de cima, vocês que sabem, por menos 1, para que eu possa fazer o quê? Cortar o c, ó. Isso aqui vai ficar menos c, com mais c, corta. E aí eu vou ter o quê? 3 menos 0, 3. 4a, 4 ao quadrado, que é 16, vezes a, menos 5 ao quadrado, que é 25, vezes a. Ou seja, menos 9a. E aí, a gente vai ter que o valor de a é de menos 3 sobre 9, que é a mesma coisa que menos 1 sobre 3. Então, esse é o valor de a. Deu negativo porque é uma parábola com concavidade voltada para baixo. O que eu quero descobrir na questão? O valor de c. Só substituir, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, posso substituir nessa equação, em qualquer uma, tá? Vou substituir na primeira mesmo. Então, eu vou pegar aqui e vou substituir por menos 1 sobre 3. Então, 3 é igual a menos 1 terço multiplicado por 4 ao quadrado. Ailton, Oi. quando você vai descobrir A, você faz 9 dividido por 3, né? Não, Ou eu é fiz 3 3 por 9? dividido por menos 9, isso. Ah, sim. Certo? 9 passa dividindo e fica 3 sobre menos 9, é a mesma coisa que menos 1 sobre 3. Certo? Pronto. E aí, ó, a gente vai resolver isso daqui. Vai ficar 3 é igual a 4 ao quadrado, 16. Vai ficar aqui menos 16, certo? Sobre 3 mais c. Vamos ter que tirar MEC, infelizmente, mas tem que tirar. Se tivesse usado a segunda, seria bem mais tranquilo, mas eu vou usar a primeira mesmo. Fazendo MEC vai ser 3, ó. Então aqui vai ficar 3, certo? Ó. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes menos 16, menos 16. Mais 3c igual a 3. Multiplica aqui. Vocês vão ter que 9 é igual a menos 16 mais 3c. O menos 16 passa para lá positivo, vai ficar 25. O 3 passa dividindo, vocês vão ver que c é igual a 25 sobre 3. Então, ó, resposta. Cadê? Letra D de dado. 25 sobre 3. Beleza, gente? Eita, passei sem querer. Alguém tem alguma dúvida? Pronto, vou seguir, tá? É mais complicadinho um pouco, mas deu para entender. Então, esse é o jeito mais simples de se resolver ela.
traçando essa reta simétrica no meio, que fica bem mais simples porque você anula o b. E aí você só vai trabalhar com duas equações. Se você não tivesse feito isso, como assim? Tivesse feito do jeito tradicional, que era o quê? Eita, volta. Tá? Vocês iam fazer isso daqui mais ou menos. Ó. Iam traçar um eixo aqui, um eixo aqui. Geralmente é o que a gente faz. E aí vocês iam ter que trabalhar com quantas equações? 3. Por quê? Aqui, nesse caso, o b não é igual a 0. Certo? E aí, ó, vocês iam ter que trabalhar com isso, ou seja, um ponto aqui, outro ponto aqui, e a equação do vértice, para descobrir qual seria o valor do y do vértice. Aí seriam 3 equações. Do outro jeito fica mais simples, porque só utiliza 2, sabe? Aí é mais tranquilo de trabalhar. Negativo, negativo, o quê? Não, foi quando você perguntou Ah, do A. tô lento hoje. Ailton, antes de você terminar a aula, lembra de colocar o gabarito, por Eu favor? boto, eu vou mandar no grupo. Eu vou mandar a apostila completinha, com as questões e o gabarito. Deixa eu passar aqui. Pronto. Essa questão também caiu em simulado, certo? Questão nossa de simulado, bem parecida com aquela. Vocês podem resolver do mesmo jeito, traçando aqui a retinha, ó. Tá? Essa daqui eu resolvi ela quando eu fiz a correção de simulado, através de quê? Através das 3 equações. Então, quem tiver alguma duvidazinha, porque aqui a revisão tem que ser mais corrida, né? Aí eu vou resolver ela como eu resolvi a passada, agora. Certo? Mas quem tiver qualquer dúvida sobre o outro tipo de resolução, usando as 3 equações, tem na resolução do simulado. Se eu não me engano, esse aqui é o 5º ou 6º simulado. Aí tá lá no título, lá no YouTube, só vai dar uma pesquisadinha de como é que vocês podem agilizar esse processo? É o jeito mais simples de se resolver, gente. Vocês vão traçar uma reta paralela ao eixo Y. Por que eu tracei exatamente no e-mail? Porque ele me fala que o tempo que ele levou foi 3 segundos. E isso é físico. O tempo que ele leva para subir é o tempo que ele leva para descer. Então, a altura máxima dele é exatamente na metade desse tempo. Tá? Ou seja, no 1,5. E aí, qual vai ser o formato da equação? O mesmo. Y, deixa eu passar aqui. Acho que esqueci de colocar um negócio. Eu vou resolver aqui nessa página mesmo. Enfim. Y vai ser igual a quem? A x ao quadrado mais c. Por quê? Porque eu tracei aquela reta ali e aquela nova reta ali no meio é o meu novo eixo y. Mas aí vocês vão ver que nesse caso vai ter um detalhezinho. Então, como é que eu vou representar ela? Eu vou utilizar os pontos que eu posso utilizar, que são quem? 2 e 2. E aí você escolhe se vai usar 3 e 0. Só que 3 e 0 você não pode utilizar. Porque esse aqui agora é o seu eixo y. A partir dele você tem quanto? Meio, mais meio, mais meio. Então, ao invés de 3, vocês vão usar 1 e meio. Oi, Marcelo, o que foi que você levantou a mão? Deve ter sem querer. Mas vocês entenderam esse lance do e-mail ou não? Sim, sim. Certo? Vocês vão usar a distância a partir disso daqui. Esse daqui é o seu novo zero, entre aspas. Então, a partir dele você vai medir tudo. Tá? Então, isso daqui não é o ponto 2 e 2, por exemplo. Certo? É o ponto o quê? Meio, certo? E 2, porque a altura se manteve intacta. Mas é meio, 1 sobre 2 e 2. A gente vai resolver aqui agora. Então, a gente já tem 2 pontos. Vamos montar as equações. A primeira, com relação ao ponto 1,5 e 0. Então, vou fazer o quê? 0 é igual a 1,5. Quem quiser botar 3 sobre 2, sinta-se à vontade. Certo? 1,5 elevado ao quadrado, vezes A. Vou botar lá na frente para ninguém se confundir. A vezes 1,5 ao quadrado, que é o x, mais C, que é o que eu quero saber, que é a altura máxima, né? Isso vai estar ligado a quem? Ao outro ponto lá, que tem uma altura de 2. O A dele vai valer 0,5 ao quadrado. Lembrem da distância com relação ao eixo Y, que eu acabei de traçar, mais C. Pego um deles, multiplico por menos 1. Certo? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e multiplicar esse por menos 1. Então, a gente vai ter menos 2 é igual a
1,5 ao quadrado dá 2,25. E meio ao quadrado dá 0,25. Então, 2,25 menos 0,25, 2. A. Aí o C, vocês já viram que vai ser cortado. Sendo assim, o valor de A é 1. Menos 1, no caso. Com cavidade voltada para baixo. Se A é menos 1, vocês vão puxar para cá, ó, e resolver essa daqui. 0 é igual a menos 1 vezes 1,5 ao quadrado e descobrir o valor de C. Porque lembrem que C é quem corta o eixo Y. Alguém ia falar alguma coisa? Pronto. Como é que eu eliminei o C? Ah, o B. Quando eu eliminei o B, porque eu tracei essa reta aqui, que divide essa parábola em duas partes iguais. Lembra que quando eu iniciei essa parte da equação do segundo grau, eu falei que toda vez que eu tiver uma divisão exatamente na metade da minha parábola, é porque o meu B vale 0. Quando minha parábola for simétrica, o B é igual a 0. Eu representei logo lá no GeoGebra, no iniciozinho, para mostrar para vocês como é que funcionava. É uma dica para resolver questões e acelerar a resposta, sabe? É bem mais rápido fazer assim do que fazer do jeito que eu fiz resolvendo o simulado com vocês. E aí, ó, vamos descobrir o valor de C. 0 é igual a... Eita. O A é menos 1, certo? Eu botei 1,5. Eu botei 1,5? Ah, tô usando a equação errada. Porque o x na minha altura máxima não vale 1,5. O x na minha altura máxima... Eita, peraí, deixa eu voltar aqui, gente. Clear all. Pronto. Eita, apaguei tudo. Pronto, a gente achou isso daqui, certo? A gente achou que o valor de A era menos 1. Com o valor de A valendo menos 1, eu vou apresentar ele aqui no 0. Certo? Aqui é meu novo 0. Beleza? Então eu vou pegar e representar simplesmente... Ah, não, no caso eu tenho que voltar para a equação. Peraí. Eita, que eu estou se confundindo aqui agora. Pronto. E aí vocês vão representar isso na equação original. Y. Apaga. Y é igual a menos 1 vezes x ao quadrado mais C. Eita, que saiu uma bagaçada só. Perdão aí, viu, gente? Então, Aí eu tô me perdi depois que você se atrapalhou. pronto, sabia que ia acontecer. Eu não sei mais pra onde vai. Pronto, você chegou até o A menos 1, não foi? Sim. Pronto, deixa eu limpar aqui. A igual a menos 1. Ou seja, a gente já descobriu a concavidade dela. Para baixo, tal, o valor de A menos 1. E aí o que acontece? Agora, você já descobriu esse A, você pode aplicar na equação normalmente. Então, ó, a gente já viu que Y é igual a AX ao quadrado, né? Essa é a forma da equação, mais C. Como A vale menos 1, a gente vai botar que Y é igual a menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes x ao quadrado, mais C. E aí você lembra que o C é onde vai cortar o eixo na altura dele máxima, certo? Ó, exatamente aqui. E aí você pode substituir naquela primeira equação que a gente tinha montado com isso aqui, ó. Eu vou digitar. A gente não tinha montado aqui no 3 que y era igual a... Agora a gente sabe o valor de A. Aqui 0. Eita. Eu vou usar o ponto 2 e 2, que não é 2 e 2, tá? Deixa eu só representar ele direitinho. 2 é igual a meio, certo? Então, menos 1 vezes 0,5 ao quadrado, mais C. Certo? Eu utilizei esse ponto aqui, ó. O que teoricamente é o 2 e 2 ali, mas a gente sabe que é 2, que é 0,5 e 2. Tá? E aí, fazendo isso, ó, você vai ver que 1 vezes 0,25 é 0,25. Menos 0,25.
E aí, ó, ele vem para cá positivo. Então vai ficar 2 mais 0,25. Igual a C. C é igual a 2,25. Deu para chegar nessa parte? Deu para entender até aqui? Eita, passei no horário. Ah, não passei no horário. Deu. Vai dar 50. Que susto. Eu passei, não sei. Corre, enfim. Chegou aqui. É a resposta? Não. Por que não? Leia a questão, dá uma lidinha aqui, ó. Sabe-se que a bola foi lançada a partir de uma altura de 2 metros em relação ao chão. Qual a altura máxima em relação ao chão atingida pela bola? Então aqui, ela já está com 2 metros, tá? Aqui, ó, onde ela foi lançada aqui, ela já está com 2 metros de altura. Aqui em cima, ela está com mais 2 metros e 25 centímetros. Ou seja, no total, com relação ao chão, ela está agora com 4 metros e 25. Tranquilo? Pegadinha da questão, certo? Tem que ler toda, tem que prestar atenção em tudo. Pegadinha de simulado também. Amo. E aí, para finalizar, rapidão, só para não passar batido, porque não sei se já acabou no horário, eu não tenho certeza. Corre. Deixa eu passar aqui o slide. Essa última questão, gente, tá? É sobre, não vou nem ler ela toda, mas ela é sobre lucro máximo. E a gente sabe que é muito importante, quando a gente pega uma equação de segundo grau, um dos assuntos mais cobrados é lucro máximo, os vértices. O x do vértice e o y do vértice, tá? Vai variar de máximo e mínimo com relação à concavidade da sua equação. Mas o que acontece? Tudo está na interpretação de vocês. Veja, essa equação, não sei nem de que é. E o que é que ele quer? O tempo, ó, ele disse para você que o x é o tempo. Beleza? E ele quer saber o quê? O tempo que ele deve esperar para obter o lucro máximo. Ou seja, o que é que ele quer realmente? O tempo para alguma coisa. Toda vez que você vê essa palavra para algo, que você tem que fazer uma coisa antes para te levar a algo, isso é x do vértice. Certo? Se ele pedisse diretamente o lucro, aí sim era o y no vértice. Certo? E ele me afirmou aqui na questão que x é o tempo. Então, se ele quer o tempo, certo? É esse o tempo que eu vou ter que procurar. E aí, fazendo isso daqui, ó, rapidão, vocês sabem que x do vértice é menos b sobre 2a. Certo? Então, x do vértice vai ser quem? Vocês vão pegar o valor de b, que é 8, botar aqui menos 8. Desculpa a gritaria da minha irmã. E 2a. A, vocês sabem que é menos 1, então é 2 vezes menos 1. Sendo assim, o seu x do vértice é quanto? É 4. Tá? Vou botar aqui rapidão a forma do y do vértice, só para vocês lembrarem. Y do vértice é menos delta, e aí aquele mesmo delta lá de Bhaskara, tá? Sobre 4a. E eu pergunto para vocês, a resposta é 4? Não também. Por quê? Porque eu modifiquei. Queria ver se vocês estavam ligados. Na prova era 4 mesmo gabarito, mas aí eu modifiquei. Vejam que x é o tempo decorrido em meses. E eu quero a resposta em semanas. Então, o que é que vocês têm que fazer? Uma semana, ou um mês tem 4 semanas. 4 meses vão ter x semanas. Sendo assim, o valor de x, ou seja, o tempo em semanas, é 16. Letra E. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida? Essa foi de propósito mesmo, vou ter pegadinha para errar mesmo. Para ver se vocês estão ligados. Nem vi ainda o resultado, mas enfim. Alguma dúvida? Que é bom errar na revisão, né? E acertar na hora da prova. Mas relaxa que na prova não tem essa pegadinha assim de assim, tipo, trocar de mês para... Às vezes cai, não sei. Vai que, né? Já estão preparados. Mas enfim, gente, qualquer dúvida, só chegar no zap. Eu vou mandar o gabarito ainda hoje para vocês. A apostila toda completinha, o gabarito lá em negrito. E qualquer dúvida de gabarito, só vem falar comigo, tá? Vou parar aqui de gravar. Um cheiro.